Fala, galerinha do 7º ano. Meu nome é Cledson Pereira, sou o professor de História de vocês nessa aula de hoje e vamos entender a primeira parte do PET 5, que fala das missões jesuíticas no Brasil. Vamos falar lá do século XVI, dos primeiros anos de colonização portuguesa no nosso solo. Só que algumas coisas mais importantes para a gente aprender em História é que para entender um processo, qualquer evento histórico, nós temos que nos transportar para aquela sociedade. A gente não pode entender um processo histórico com a cabeça que temos hoje. Estaríamos cometendo um erro chamado anacronismo, que é um dos principais erros nos estudos históricos. Para entender a sociedade do século XVI, temos que voltar ao século XVI, compreender o que está acontecendo no século XVI e só assim a gente vai conseguir realmente tirar um proveito daqueles fatores, daquelas ações, daqueles fatos históricos que estão ocorrendo. Missões jesuíticas, quem são estes caras? Primeiro objetivo, qual a relação dos jesuítas com os colonos? Temos que entender primeiro também quem são os jesuítas. Segundo, entender a relação destes jesuítas com os nossos indígenas, com os nativos da terra. Temos que lembrar que os nativos já estavam aqui. Os portugueses apenas invadiram esta terra, trouxeram a sua cultura e impuseram essa cultura aos demais, não se importando se aquele nativo queria esta cultura ou não. Primeiro, os jesuítas. Quando foram criados? Qual era a missão deles? Eles são membros de uma ordem religiosa católica, criada em 1534, portanto, primeira metade do século XVI. Qual o objetivo deles? Expansão da fé católica. Mas qual o contexto histórico que a criação dos jesuítas, dessa ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, está inserida? O contexto da Contra-Reforma. Aí eu vou precisar que vocês retornem, relembrem a matéria que já estudaram sobre reforma protestante. Quando há uma cisão no cristianismo, um padre chamado Martinho Lutero rompe com a Igreja Católica por discordar de diversos motivos, ações políticas que a Igreja Católica estava cometendo e cria a religião que hoje chamamos de protestantismo. O que o Lutero está fazendo naquele período? Ganhando fiéis. Mas, professor, o fato de ter fiel a mais do que a Igreja Católica é tão importante assim? É. E não é apenas religioso. Uma igreja que perde fiel, como a Igreja Católica estava perdendo para o protestantismo no século XVI, ela está perdendo dinheiro. E, consequentemente, perdendo poder. A gente não consegue separar, neste momento, religião de política, até porque qualquer igreja, qualquer instituição religiosa também é uma instituição política. Os nobres alemães, os nobres germânicos, passam a adotar a ideia de Lutero e passam a tirar poder da Igreja Católica. A ideia, a ação da Igreja Católica em frear o protestantismo é chamada de Contra-Reforma. Eles vão se reunir e vão traçar planos para deter o avanço do protestantismo. Uma dessas ações é a criação da Companhia de Jesus pelo padre Inácio de Loyola. Qual a missão? Combater o avanço do protestantismo. Combater o avanço do protestantismo, expandindo a fé católica. Mas, professor, como que se expande a fé católica? Ela já era extremamente poderosa. Aí o que eu falei no início da aula, que temos que nos transportar para o início do século XVI. 1534, Espanha e Portugal já estão dominando quase todo o mundo das navegações. Eles já tinham descoberto a América, eles já estavam criando uma sociedade colonial. Eles, que são os maiores expoentes do catolicismo na Europa, vão fazer um acordo com a Igreja Católica para levar os jesuítas a estas novas terras para catequizar os nativos. Vai-se combater o protestantismo com a ação dos jesuítas,
catequizando outros povos. Se você catequiza um outro povo, você está convertendo este povo à sua ideia de religião, que vai ser submissa às suas ordens. É uma forma de evitar que o protestantismo avance neste período e aumente o poder da Igreja Católica, principalmente nessas novas terras. Então, tinham a missão de expandir a fé católica e combater de forma exemplar o avanço do protestantismo. Quando eles chegam ao Brasil, em 1549, ou seja, os portugueses já estavam inseridos na nossa sociedade, no nosso território, há quase 50 anos. Vai coincidir com a chegada do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, e eles tinham um objetivo no Brasil, que era converter a população indígena mais rapidamente possível à fé cristã. Temos que entender que neste momento no Brasil tem milhares e milhares de indígenas que não professam a fé católica. Eles têm a própria religião, que é politeísta, que suas divindades são manifestações da natureza, algo contrário ao que a fé católica prega. Se alguém tiver curiosidade de um disco, está uma banda chamada Legião Urbana, tem uma música chamada Índios, em que ele fala: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E este mesmo Deus foi morto por vocês. O que ele está querendo dizer nesse momento? Ele está se colocando no papel de indígena sendo catequizado à força. O indígena não tinha escolha. Ele tinha que entender, mesmo contrário a tudo que ele acreditava, que não existiam vários deuses, e sim um. Só que, segundo a tradição católica, este único Deus se dividia em três e que o próprio homem o matou. O indígena não vai compreender isso. Ele não vai aceitar isso de uma forma natural. Portanto, vai ser imposto. Imposto por quem? Pelos padres jesuítas no Brasil. Outra missão do jesuíta no Brasil é educar a família dos colonos portugueses. Temos que pensar da seguinte forma: pessoas que estavam morando em Portugal vão passar a morar no Brasil e eles vão ter uma vida na colônia tentando ser baseada na vida que ele tinha em Portugal. Portanto, era preciso trazer alguém para educar, no sentido de educação mesmo, de ser professor, aqueles filhos de colonos. Vai ser uma situação muito importante porque os jesuítas, partindo do pressuposto que vão educar a população, vão começar a criar colégios muito importantes na sociedade colonial. Talvez o mais famoso dele, o colégio na pequena vila de São Paulo de Piratininga, que é a antiga capitania de São Vicente, que hoje podemos dizer que é a fundação da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, a atual maior megalópole do Brasil, é fundada a partir de um colégio criado pelos jesuítas. Tem instituição em Salvador também, tem instituições em outros estados do Brasil, que naquela época não eram estados, eram capitanias hereditárias, mas o que demonstra maior importância é que os jesuítas chegaram ao Brasil, impuseram seus objetivos, tinham respaldo da corte real e desafiaram a estrutura colonial brasileira. Porque, apesar de estarem morando em território brasileiro, os colonos tinham uma vida muito diferenciada, apesar de quererem ter uma vida igual a que tinham na Europa, da corte portuguesa. Primeiramente, eles tinham que fazer essa terra gerar lucros ao rei de Portugal. De que forma? Procurando lavouras para plantar, procurando metais preciosos para enviar, o que não foi encontrado nos primeiros anos. Agora, e a mão de obra? Os colonos vão trabalhar com a própria mão? Eles não vão aceitar isso. A primeira ação que eles vão querer é escravizar a mão de obra indígena. Aí vem um pequeno problema. A mão de obra indígena, o índio, o indígena brasileiro,
tem por cultura, característica, não trabalhar por excedente. O indígena não compreende que ele pode plantar mais do que ele necessita. Ele vai plantar somente aquilo que ele precisa para sobreviver. O colono quer o quê? Excedente. O colono quer que ele trabalhe com mais afinco para produzir mais, para que esse colono possa comercializar com a metrópole e ficar mais rico. O indígena brasileiro não vai compreender isso. Quem vai defender os interesses desses indígenas por razões, às vezes escusas, razões econômicas, são os padres jesuítas, quando eles vão criar as missões. Aqui tem uma ruína de uma missão jesuítica no Rio Grande do Sul. E o que era esta missão jesuítica? O que eram essas missões jesuíticas? Porque foram várias, não foi uma, não foi duas, foram várias em quase todo o território. Mais uma coisa para vocês lembrarem, vou ter que lembrar lá do Tratado de Tordesilhas. Qual era o território português na América? Apenas uma faixa no litoral. Teoricamente, grande parte do atual território brasileiro pertencia à Espanha. Só que a Espanha, por diversos motivos, por terem achado várias riquezas em outras terras, não se interessou pelas terras que hoje compõem o Brasil. As missões jesuíticas de fazer aldeamentos com vários, até milhares de indígenas, rompeu com este tratado. Interiorizou o Brasil, rompeu com Tordesilhas, começou a compor o território brasileiro que nós conhecemos hoje. Estas missões conseguiam reunir um contingente indígena que passou a despertar o interesse dos colonos. Qual era a missão, qual era o objetivo desta missão? Primeiro, o indígena receberia a catequese pelo jesuíta. Aí você pode pensar, ele iria querer isso? Talvez ele não tivesse escolha, porque a missão jesuítica, estando sob o poder e a proteção dos padres, dava a esses indígenas uma falsa sensação de segurança, porque se continuassem em suas aldeias, poderiam ser facilmente atacados pelos colonos que queriam fazer o apresamento indígena para vender como escravos. Então, eles procuravam a segurança oferecida por estes padres e aceitavam a catequese. Num certo tom de hipocrisia, o jesuíta pedia, ou, de certa forma, ia tentar impor ao indígena um pagamento por essa catequese. Qual é o pagamento por essa catequese? Trabalhar nas lavouras dentro das missões. Agora, o indígena vai ter que aprender, vai ter que se habituar a trabalhar por excedente, a produzir mais do que ele precisa para sobreviver. Algo que ele não estava acostumado, que não era de sua cultura e que o jesuíta começou a impor para que ele continuasse vivendo dentro de uma missão. Isso vai se tornar um negócio extremamente lucrativo aos religiosos, que vão pegar esse excedente agrícola produzido pela mão de obra indígena e vai começar a comercializar com os colonos locais. Os jesuítas vão se tornar uma espécie de grandes fazendeiros na sociedade colonial. Aí, o choque de interesse religioso e econômico vai ser muito grande. Neste momento, eles não vão ser mais apenas religiosos tentando catequizar indígenas, eles vão ser grandes comercializadores de produtos agrícolas. Eles vão enriquecer. Agora, era só catequese? Não. O jesuíta tentava impor ao indígena a sua cultura cristã ocidental. De que forma? Criando um novo idioma, baseado numa mistura de latim com tupi, que é uma forma de
de facilitar a comunicação entre eles. Se a gente parar para pensar, nos primeiros anos de colonização, o português não era a língua mais falada no Brasil, e sim uma mistura de latim com o tupi-guarani, que facilitava a comunicação indígena. Só depois que o português, a língua portuguesa, vai começar a ser realmente falada em todo o território nacional, o jesuíta vai começar a impor a música ocidental, ensinar música clássica aos indígenas. Existem muitos relatos que os indígenas começaram a tocar violinos, começaram a tocar instrumentos de corda vindos da Europa, tudo pela imposição jesuítica. Agora, e os colonos? Eles vão aceitar isso de bom grado? Vão perceber que os jesuítas estão aprisionando os indígenas, de certa forma, em missões, e vão aceitar isso de cabeça baixa? Não. Por quê? Eles querem aqueles indígenas que trabalham por excedente. Eles vão trabalhar nas missões por excedente e vai chamar a atenção daqueles colonos, principalmente da capitania de São Vicente, de onde hoje é São Paulo, que eles vão começar a adentrar o sertão brasileiro, e o sertão, não é sertão nordestino, é o interior brasileiro, para procurar indígenas para trabalhar como escravos. É muito mais fácil você atacar uma missão que tem dezenas, talvez milhares de indígenas que já estão acostumados a trabalhar por excedentes, do que sair à procura de indígenas em suas aldeias. O contato entre colonos e indígenas passou a ser muito nocivo aos indígenas. Eles estavam percebendo que aquela pessoa que chegou com presentes, com espelhos, em troca de ouro, falando coisas bonitas, não era um amigo. Estava interessado em aprisioná-los, em traficá-los como mão de obra escrava. Então, os indígenas vão começar a sair de perto do litoral brasileiro e vão para o interior. Os portugueses, que depois vocês vão ver na aula sobre o movimento bandeirante, vão começar a adentrar a esse sertão para aprisionar esses indígenas, o que era, de certa forma, perigoso aos colonos, porque tinha o desconhecimento do território, tinha o desconhecimento dos animais, sofriam com ataques dos indígenas, porque eles não aceitavam tudo de cabeça baixa. Portanto, os colonos passaram a perceber que o melhor negócio a se fazer era atacar as missões jesuíticas. As relações entre jesuítas e colonos vão tomar um processo que vão tomar um processo em que as figuras de jesuítas e colonos portugueses vai ser insustentável, um ferindo o interesse do outro. Qual é o fator em comum? Ambos querem os indígenas trabalhando para eles. A situação do indígena, ele apenas trabalha, ele não é escutado. Ninguém perguntou se ele queria ter aquela cultura ocidental, mas foi imposta a ele desta forma. Estudar a história da missão jesuítica no Brasil é compreender que aqueles que chegaram com o intuito de conversão ao cristianismo e de educação de uma população é jogada por terra quando eles se tornam grandes fazendeiros, exploradores de uma mão de obra que não tinha opção a não ser trabalhar por excedente, sendo que ele não concorda com isso, ou se rebelar. Portanto, meus queridos, essa aula de hoje, a gente se encerra aqui. Agradeço muito a chance de dar essa aula para vocês. Até a próxima e obrigado.